minha última videoaula, que a gente encerrou com o governo de Arthur Costa e Silva, eu fiquei devendo para vocês o governo do Médici, de Ernesto Geisel e o último presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo. Então vamos focar aqui no governo de Eurico Garrastazu Médici. Primeiro, o período é conhecido mais como anos de chumbo, né? Por conta da repressão, por conta da violência que era praticada pelo Estado neste período. Que período é esse? Médici entra no ano de 1969 e vai ficar até o ano de 1974. Neste período nós tivemos alguns acontecimentos. Por exemplo, nós tivemos o auge do milagre econômico no Brasil. Já comecei a explicar para vocês na última videoaula, durante o governo de Costa e Silva, sobre o milagre econômico. Vamos recapitular aqui rapidamente. O milagre econômico é o seguinte: o Brasil cresceu 10% ao ano. O PIB, a economia crescia em ritmo galopante. O Brasil saiu de 4% para 14%. O Brasil, nesse momento, chegou a ser a 8ª economia mais poderosa do planeta Terra. O milagre econômico se deu por 3 medidas, senhores. Primeira medida aqui é atração de empresas transnacionais para o Brasil. Segundo, vultuosos investimentos junto aos bancos internacionais. E terceiro, arroxo salarial. Lembrando que o milagre econômico não significou dinheiro no bolso de toda a população. Foi um dos períodos onde nós tivemos uma grande concentração de renda. O índice Gini do Brasil era altíssimo. Índice Gini, para quem não sabe, é um índice que afere a desigualdade social, a desigualdade econômica entre a população, ok? Quanto mais próximo de um, pior. Propaganda de massa, outra coisa que aconteceu também durante o governo de Médici. Neste ano, em 1970, o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo do México, com Pelé e companhia. O governo militar, nessa época, aproveitou-se da situação para fazer propagandas relacionando a seleção brasileira, o sucesso da seleção brasileira, ao regime militar, como se fosse uma conquista do regime. O Médici se intitulava o torcedor número 1 da seleção canarinho, né? Começou a propaganda, ninguém segura esse país, tanto fazendo referência à seleção brasileira quanto ao regime militar. Era comum a gente ver, né, as propagandas Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país, enfim, propaganda de massa. Isso deu muita popularidade ao governo do Médici. Apesar de ter sido um período muito repressor, houve também o crescimento da popularidade dele por conta desta estratégia, crescimento, propaganda de massa. Em 1973, lá no Oriente Médio, está acontecendo a guerra de Yom Kippur, que vai fazer com que o petróleo aumente significativamente o seu preço. Os árabes, o barril do petróleo, em 300%. O Brasil, nesta época, ainda não sabia do pré-sal. O pré-sal é uma novidade para nós. Então, 80% do PIB brasileiro era gasto para comprar petróleo. Ou seja, o milagre econômico começa a entrar em crise, começa a entrar em esfacelamento. Começa, então, a crescer o que nós chamamos de rejeição dos militares. Isso já no final do governo de Médici. Agora nós temos, em 1974, encerra-se o governo do Médici, nós teremos eleições indiretas para presidente da República. Nesta eleição vão sair candidatos militares linha dura e militares castelistas. Quem vai vencer essas eleições? Os castelistas. Vai ser eleito presidente da República em 1974, Ernesto Geisel. Então, equipe, finalizamos o governo de Médici e agora vamos dar sequência no 4º presidente da ditadura militar, Ernesto Geisel, castelista, entrou com a promessa de finalizar o regime ditatorial, por fim da ditadura, dar abertura política para o país, que nós chamamos de redemocratização. Mas esta abertura política para Geisel, ela deveria acontecer de forma lenta, segura e gradual. Segura principalmente para os militares, que cometeram alguns abusos, né, durante o regime até então. Mas, ao mesmo passo que Geisel oferecia abertura política, ele criava uma outra medida para repressão. Por isso que nós falamos que o
governo do Geisel é baseado no sístoles e diástoles, que é muito parecido mesmo com o sistema circulatório, né? Ao mesmo passo que ele dava abertura política em uma determinada medida, ele retraía, ele retrocedia com outras medidas. Por exemplo, nós podemos citar, ele pôs fim ao AI-5, que era o ato institucional mais repressor daquele momento. Em contrapartida, a extinção do AI-5, né, o Ernesto Geisel, ele vai criar os pacotes de abril, né, algumas leis que vão diminuir aí o processo de abertura política do Brasil. Nós temos a Lei Falcão, que rezava o seguinte: ela regulamentava o tempo de propaganda política da oposição. Além da Lei Falcão, nós tivemos também a sanção de senadores biônicos. O que eram os senadores biônicos? 1/3 do Senado era indicação do presidente da República. Além destas leis, ele estendeu também o mandato de presidente da República de 5 para 6 anos. Equipe, olha só, último presidente militar, o 5º do regime, né, João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele assume o poder em 1979 e vai ficar até 1985. Durante o governo de João Batista de Oliveira Figueiredo, houveram alguns acontecimentos. Por exemplo, né, ele entrou com a promessa de continuar o processo de abertura política prometido por Geisel, e ele vai dar sequência nesse processo. Primeira lei, né, primeira medida dele vai criar a lei de anistia. A lei de anistia, ela, para quem não sabe, a anistia é perdão político. Todos os exilados, todos os perseguidos, os presos políticos foram perdoados pelo governo. Os presos foram soltos e os exilados puderam voltar ao Brasil. Mas a lei de anistia, ela era ampla, geral e irrestrita. Portanto, todos os militares que também perseguiram, mataram, torturaram pessoas, também seriam anistiados, ok? Outra medida importante do governo de João Figueiredo foi o fim do bipartidarismo. Nós tivemos a volta do pluripartidarismo, ou seja, surgiram novos partidos antigos voltaram à legalidade de novo. Nós temos como destaque dessa época aí o PDT, a criação do PDT, que era comandado por Leonel Brizola. Nós tivemos a volta do PTB por Ivete Vargas, que era sobrinha neta de Getúlio Vargas. Enfim, nós tivemos o MDB, passou a ser PMDB, e o antigo Arena passou a se chamar PFL, que atualmente é o DEM. Nesse sentido, pessoal, o Brasil deu passos importantes para a volta da democracia, mas ainda faltava algo importante. A população queria eleições diretas. Então nós tivemos um movimento popular nesse momento chamado de Diretas Já, onde a população vai para as ruas exigindo o direito de voto. Nessa altura do campeonato, um deputado federal mato-grossense chamado Dante de Oliveira propõe uma emenda. Ele propõe uma emenda pedindo para que a população pudesse voltar a votar para presidente da República. A proposta foi colocada para votação, mas o Senado não aprovou. Mesmo assim, nós tivemos eleição indireta para presidente da República em 1985. Saíram candidatos Tancredo Neves, como oposição, partido PMDB, e nós tivemos Paulo Maluf, do PFL, representando os interesses militares. Tancredo Neves, ele vai ser eleito presidente da República de forma indireta, ele não chega a sentar na cadeira de presidente da República. Tancredo Neves, né, cardiopata, ele sofre um problema cardíaco um pouco antes da sua posse. Quem vai assumir o seu lugar é seu vice, José Sarney, finalizando, portanto, o regime militar no Brasil e sendo eleito, após 21 anos, um presidente civil, tomando posse um presidente civil, que foi José Sarney.